Olá alunas, olá alunos, bem-vindo à nossa primeira aula da revisão do primeiro bimestre. Eu vou falar um pouquinho do contexto histórico que antecedeu a sociologia, tá? O surgimento da sociologia. Então, se vocês quiserem acompanhar o caderno de vocês, peguem o caderno, tudo isso que eu vou falar eu já falei, né? Mas seria importante se vocês forem acompanhando no caderno, porque mais pra frente a gente vai ter exercício sobre isso. Tá? Então, pelo menos vocês vão reavivando aí com o caderno. E se quiserem acrescentar uma coisa a mais, quiser marcar aí, é legal, é importante, tá? Eu queria retomar, então, nessa revisão, queria retomar uma das primeiras aulas, se não me engano foi a segunda aula que a gente teve, que eu falei do contexto histórico, né, do surgimento da sociologia, em que eu mostrei essa imagem para vocês aqui. Não sei se vocês lembram dessa imagem. Eu perguntei para vocês o que vocês estão vendo nessa imagem. Lembram disso? Né? Essa imagem, será que ela é antiga? Será que ela é nova? De onde ela é? Que lugar que ela é? Qual o período histórico? Lembram disso? Vocês lembram de onde ela é? Que cidade é essa? Aonde está mais ou menos nessa cidade aí? Bom, ela é uma cidade medieval. Fica na Europa, mais especificamente em Portugal, e ela é um retrato aí, né, de uma cidade portuguesa do século XII, tá? Do século XII. Então, o que chama a atenção, né? O que a gente pode perceber? Primeira coisa, né? Primeiro tem essa muralha em volta da cidade, mas o que eu queria chamar muita atenção de vocês, e que eu lembro que vocês falaram sobre isso, é que no centro da cidade tem uma igreja, né? Conseguem perceber uma igreja aí? Por que que no centro da cidade medieval, no centro da cidade essa cidade europeia tem uma igreja? E a gente está pensando aí século XII, né? Então, lembrando, os séculos, né? Século XII, por exemplo, o último ano do século XII é 1200. Isso, 1200, tá? Então, século XII, a gente vai de 1101, 1150, 1199, 1200, tá? Então aí, século X, século XI, século XII, por que que a igreja está no centro? Por quê? Né? Porque existe uma forma de se pensar europeia naquela época, em que era o que a gente chama de forma religiosa, né? Então a igreja está no centro, simboliza uma forma de pensar em que a religiosidade está presente no cotidiano da vida dessas pessoas, tá? Então a religiosidade é a base da vida delas. Então elas vão agir a partir de escritos religiosos, no caso aqui a gente está pensando bastante no catolicismo, né? Mas a partir da religião. Pois bem, né? Então a gente tem o que a gente chama de mentalidade religiosa. Mentalidade tem a ver com uma forma de pensar social, né? Como os grupos, a sociedade pensam. O que rege a forma de pensar? Até o século X, ali no seu auge, no século XII, XIII, a gente está pensando numa forma religiosa, né? Então a religiosidade move o mundo, né? Não sei se vocês lembram que eu dei um exemplo para vocês da veia das mãos. Que hora que a gente se encontrar amanhã? Ninguém falava de manhã, né? A hora que o sol nasce. Não tem horário, o relógio não foi nem inventado ainda, como eu vou saber? Então as pessoas falavam, quando você conseguir ver a veia da sua mão, a gente se encontra, né? Lembra que a população europeia, essa é uma gíria, né? Uma forma corriqueira de se encontrar, de falar. E também lembrando que a população europeia é uma população caucasiana, né? Uma população muito branca. E eles passam muito tempo no inverno, né? A maioria dos países, né? Principalmente os países mais ao norte, passam 4, 5, 6 meses embaixo de neve, né? Então o sol demora para nascer, o sol nasce em outro momento, né? Aqui, normalmente no Brasil, né? O sol nasce lá por umas 5 meses, 6 horas, né? Por aí. Lá no inverno, na Europa, às vezes o sol nasce umas 9, 9 e meia, tá? Então é muito diferente. E no verão ao contrário, né? No verão nasce muito cedo. No verão às vezes nasce 5, né? Então é muito diferente, tá? Então
Mas lembrando, né, essa forma de pensar religiosa. Pois bem, eu também passei essa imagem para vocês aqui. Lembram dessa imagem? Quem aí lembra que cidade é essa? Que ano mais ou menos será que está isso? Será que vocês conseguem lembrar? Essa é uma cidade chamada Dubai. Aí, ó, século 21, né, recente, moderna, fica nos Emirados Árabes. E no centro dessa cidade não tem uma igreja, né? Vocês conseguem ver esse grande prédio? Não é uma igreja, né? Ele é um prédio comercial, né? Ele é um prédio financeiro, né? O centro da cidade, né, na modernidade, ele abriga prédios comerciais, né? O centro de Araxá, apesar de ter uma igreja, né? Quando a gente fala eu vou para o centro, eu lembro que falei isso para vocês também. Ah, eu vou ao centro. Ninguém acha, né, que você vai no centro na igreja. As pessoas acham que você vai no centro fazer compras, né? Concordam comigo? Então, por que tem esses... no centro deixou de ser igreja e passou a ser o comércio, né? Porque mudou, a nossa mentalidade mudou. Então não é mais a religião, não é Deus, não é mais a natureza, não é o tempo da natureza que rege a nossa vida. Mas sim, o comércio, né, a troca de mercadorias, né? Então a gente está vivendo uma outra mentalidade que a gente chama de mentalidade comercial, tá? Espero que vocês lembrem disso. E aí eu vou passar, então, quero que vocês lembrem de 3 aspectos que a gente já conversou que influenciaram essa mudança. A gente saiu de uma mentalidade religiosa para uma mentalidade comercial, né? Então o primeiro aspecto que eu preciso que vocês lembrem. E aí, só uma coisa antes, eu estou pensando, né? Lá até mais ou menos do século X, a gente tem essa mentalidade religiosa. E a partir do século XV, a gente tem essa mentalidade mais comercial, tá? Mais mercantil, né? E aí já começa a entrar nessas palavrinhas que eu quero puxar para revisão. O que estava acontecendo no século XV no mundo? O que a Europa descobriu no século XV? Né? Onde a Europa estava, onde Portugal estava, onde a Espanha estava, né? Inglaterra, Holanda, França, né? É o momento das grandes navegações, né? Novos mercados globais, né? Os mercados estão surgindo. Eu não preciso mais atravessar toda a Europa para chegar na Índia, para conseguir especiarias e correr o risco de ser roubado, ou morto, assassinado, na ida ou na volta, né? Agora eu vou pelo oceano, né? Que é muito mais seguro e também eu posso trazer muito mais mercadorias no navio do que num cavalo, num camelo, enfim, né? Então, por isso a gente está pensando a partir do século XV, e isso influenciou o surgimento da sociologia profundamente, tá? Mas antes, vamos só relembrar. O que estava acontecendo no século XV, que a gente chama de mercantilismo, né? O mercantilismo são políticas econômicas, né, que cada país começou a adotar para que o que a gente chama de balança comercial, né, ou seja, que a balança comercial do país seja favorável. O que quer dizer isso, balança comercial? Quer dizer que é o lucro do país, né? É o quanto dinheiro ele tem na poupança, o quanto dinheiro ele tem no banco, é o quanto ele pode investir, se está tendo lucro ou não, né? Então eu vou começar a criar algumas regras para isso. Mas o mais importante, para que a gente saiba aqui do mercantilismo, que é importante para o surgimento da sociologia, para pensar, né, para a sociologia surgir com ciência, é que na Europa, lá no século final do século X, XI, já pode começar a pensar XIII, houve uma revolução, mais para frente, vamos pensar no século XIII, XIV, por aí. Houve um período, foi um período histórico, em que as mercadorias estavam circulando mais, né? É um período em que as rotas comerciais elas estavam crescendo, elas estavam voltando à tona, né? A gente tinha um período, por exemplo, de peste negra, né? Invasões bárbaras muito antes, mas a gente está pensando em peste negra. As rotas comerciais elas pararam, né? Então as rotas comerciais a partir do século XIII, XIV, elas tomaram uma efervescência maior, elas estão voltando, a vida econômica, né, e cultural da Europa está voltando, né? Então houve uma circulação maior de mercadoria, um aumento dessa circulação de mercadorias, né? Então a gente tem muita mercadoria agora.
E aí a questão do lucro começa a ser posta em xeque. Porque a igreja, né, vocês lembram disso? Que a igreja condenava o lucro. Quem lembra como chama o nome disso que a igreja dava? Né? Chamava-se usura. Então, a igreja, né, o que ela chamava de usura significa o quê? Que a igreja condenava o lucro. Porque o lucro é só de Deus. Olha só a mentalidade das pessoas. Hoje já não, né? Hoje a gente já vê que todo mundo pode ter lucro. É importante que tenha lucro, é incentivado que tenha lucro, né? Então essa circulação maior de mercadorias também fez com que a gente repensasse a ideia do lucro, a ideia do ganho, né? Então eu vou para o outro lado do mundo, vou atravessar continentes, por quê? Porque o meu trabalho de trazer essa mercadoria, não é nem fazer, de trazer para cá, eu posso colocar o quanto eu quiser o preço nele, tá? Isso não é mais pecado, tá? Então, o mercantilismo, esse momento de mercantilismo, efervescência cultural, trocas de mercadorias, né, compra e venda de mercadorias, é super importante para o surgimento da sociologia, para o surgimento da modernidade, porque a sociologia está imbrincada, o surgimento da sociologia está conectada com a modernidade, tá? Essa circulação maior de mercadorias, tá? Outro aspecto importante para que a gente faça essa mudança da mentalidade religiosa para a mentalidade comercial foi a Revolução Científica, né? Aí já está pensando mais ou menos século XVI, XVII, XVIII. Né? O que é a Revolução Científica? Né? São muitos... É o momento que começa a surgir a ciência. Né? É o momento em que começa a observar o mundo a partir da racionalidade, a partir da razão. Então eu não vou explicar o mundo a partir do que eu acredito, do que Deus acha, do que a natureza acha. Eu vou explicar o mundo a partir da razão. Então eu vou analisar um fato, eu vou descrever, eu vou dissecar, por exemplo, a ideia da medicina, né? A igreja não permitia que se dissecassem corpos, né? Mas algumas pessoas, alguns cientistas, alguns médicos começaram a falar, não, Deus não quer, mas eu preciso saber o que acontece dentro do corpo de uma pessoa. Eu quero marcar, eu quero escrever, e se ela comeu alguma coisa, né? Eu quero começar a fazer autópsias. E aí, essa forma racional, né, de conhecer o mundo começou a tomar fôlego, com o que a gente chama de revolução científica, né? E por fim, o iluminismo. Né? O que foi o iluminismo? A gente já está pensando ali já século XVII, XVIII, né? É quando essa razão sobrepõe, né? Predomina sobre a fé. Então a gente não tem mais a fé dominando as nossas relações cotidianas, né? A gente começa a pensar a partir da razão. Então vocês vão falar, Rodrigo, eu não consegui assistir sua aula porque Deus não quis. Eu vou falar, será? Eu não sei como que eu vou justificar isso, né? Agora, se você falar, Rodrigo, eu não consegui assistir sua aula porque minha internet caiu. E aí eu liguei lá, então, como ela caiu, não está funcionando, então eu liguei em quem me ofereceu esse serviço, ele falou que marcou às 3 horas, ele não veio às 3 horas, veio às 4h30, aí já não consegui assistir, aí eu perdi, entendeu? Então eu tenho que explicar de forma racionalmente. Não é porque alguém não quis, é porque algo aconteceu. Então a razão domina nosso cotidiano, né? E o iluminismo traz essa ideia fundamental de autonomia do indivíduo. Então agora nós somos responsáveis pela nossa vida e não é Deus. Eu sou dono do meu destino, eu faço o que eu quiser na minha vida, né? Eu posso escolher as coisas no meu cotidiano. Se alguma coisa deu errado, é culpa minha. Se eu fui mal na prova, eu tenho que pensar, será que eu estudei? Pô, não estudei. Ah, Rodrigo, mas eu fui mal na prova porque Deus não quis. Ah, eu fui mal na prova porque acho que a natureza não estava favorável para mim, os ventos não estavam favoráveis para mim. Gente, não cola, tá? Não cola mais. Vocês vão ter que falar, olha, eu vou perguntar, vocês estudaram? Ah, eu estudei muito. Bom, então vamos ver quanto... Ah, eu não estudei nada. Bom, então é culpa sua mesmo, vai ficar com essa mesma nota. Tá? A gente vai continuar o próximo vídeo a partir desse ponto. E qualquer dúvida, lembrando, anotem no caderninho, anotem em algum momento, e anotem em algum lugar. E no próximo momento, quando a gente estiver ao vivo, a gente conversa um pouco sobre isso. Obrigado.